Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 179. Eu sou Rafael Arinelli e igualdade, justiça e liberdade são mais que palavras, são perspectivas. Nossa! V de vingança. Olha só. Eu sou Daniel Cury e, como diria Mahatma Gandhi, tudo o que não pode ser dividido com as multidões é tabu. Muito bom, muito bom. Eu sou Larissa Siriani e sou representada, logo existo. Ah, que ótimo. Gostei. Muito bom. Você pegou essa frase de alguém também? Não, inventei agora. Olá, eu sou a Thaís e eu torço mesmo do fundo do meu coração pra que o Finn e o Poe fiquem juntos nos próximos Star Wars. Ó. Eu falei que era sincera. Era muito sincera. Então, é sincera, é simples e tem toda a profundidade que as nossas frases trouxeram. Olha aí. Pois é. Foi Ela coloca em prática os outros tudo, conceitos. a teoria que a gente apresentou. Ó, isso é trabalho acadêmico. Nossa, viu? É antropologista. Isso aí. E além disso, a gente consegue perceber também, né, que a Larissa trouxe uma frase produzida, diferente da gente, réis mortais, copia dos outros. A gente copia dos outros, mas dá autoria, o que é importante. Exatamente. Muita gente, a BNT diria que tudo bem. É isso, entendeu? a BNT não ia curtir se não tivesse. Então. Próxima vez eu vou citar Clarice Lispector, tá? Só pra manter Facebook. Muito bem, estamos aqui reunidos nesse podcast 179 com nossas amigas, né? Larissa Siriani e Thaís Lassalle para conversar sobre um papo cabeça. A gente fez um papo cabeça recente, falando um pouco sobre a evolução dos personagens, né? A época de crescimento de personagem. E a gente resolveu trazer essas duas amigas cabeças pensantes do mundo da internet e do mundo real também. Para conversar um pouco sobre representatividade e protagonismo. Olha aí, vamos conversar um pouco profundo. E como vamos fazer o link disso com o mundo cinematográfico, né? Sim, que é bem fácil, né? Que é bem fácil. Exatamente. E um dos motivos que a gente resolveu fazer esse episódio foi a grande felicidade que a gente teve de saber que a Larissa tá aí com um livrinho no mercado, não é isso, Larissa? Ainda não tá, né? Estamos quase. Ele vai ser lançado na Bienal agora. Então, tá aí já. Estamos em vias D. Já começou o Copydesk, tá uma loucura. Pois é, fala um pouco do seu livro. Como que ele chama? Ai, que cara de jabá gratuito, mas vamos lá. Gente, eu juro que não foi pago esse merchandise, eu juro. O título provisório dele acabou ficando que é Amor Plus Size, que eu descobri recentemente que é o nome de um filme francês que passa na Globo por X motivos. Ele basicamente, assim, em linhas muito gerais, ele conta a história de uma menina gorda de 18 anos que vira modelo plus size, tipo, contra todas as expectativas. Porque geralmente quando a gente tem essas histórias sobre garotas gordas, é sempre da transformação de patinho feio a menina bonita, né? E eu quis fazer uma coisa ao contrário, tipo, por que não ela ser modelo sim, mas sem ela precisar ser diferente de quem ela é. Legal. Muito bom. Que legal. E aí o Dani teve esse insight, né, de, vamos pegar esse tema, hoje está sempre em voga, né, essa discussão de representatividade, minorias e tal. Sim, notícias cada vez mais contundentes até no mundo do entretenimento, do cinema, de personagem, que daí aí tem pessoal que fica reclamando, aí tem gente que reclama, tem gente que fala que é mimimi, tem gente que fala que é mimimi e o outro reclama do mimimi, então é muito debate, né? Então é importante a gente discutir tudo isso, né? Exatamente. Então a gente resolveu trazer aqui a Thaís também, que a gente já conversou com a Thaís aqui recentemente também sobre Perdido em Marte, né, Thaís? Foi muito legal. E na época você tava pra finalizar seu mestrado e agora você já vem dando carteirada na mesa, né? Agora eu já tô ligando meu sabre de luz, já saio cortando a galera. Exatamente. Sou o mestre Jedi. Exatamente. Hoje eu e o Dani vamos basicamente só guiar a conversa, né, Dani? Porque hoje então a gente tá realmente, né, faltando. Não, mas esse assunto, eu vou confessar que esse assunto às vezes eu falo pra caramba. Eu vou tentar não falar tudo. É que esse assunto rende, né, também.
Rende. Eu espero que esse cast seja 10% tão legal quanto foi o que vocês fizeram sobre intolerância, isso. Isso, que foi com a Angélica. Aquele cast foi tão fenomenal, gente. Eu já ouvi aquele cast umas 250 vezes, eu indico ele pra todas as pessoas. Então, se ele for 10% tão legal, eu já vou estar muito feliz. Com certeza será. Com certeza será. Bora fazendo, então, né? Bora fazer. Fica aí, então. Escuta esse papo super legal que a gente vai ter aqui sobre representatividade e protagonismo logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, esse é aquele podcast que a gente faz para receber elogio, né? Não é só um podcast pra gente discutir um tema polêmico, é porque a gente faz porque a gente quer receber elogio. Eu quero receber até hater. Não quero, mas sério, seria legal se alguém, pode ser que tenha alguém reclamando desse podcast. Vai lá e comenta mesmo assim, sempre é bom comentário, e a gente debate, quanto mais debater melhor. É isso mas mesmo. De preferência, se você puder elogiar, ou melhor ainda, continuar o debate é pra você ficar debatendo, né? Exatamente. Debates são para debater. A gente geralmente aqui, né, o nosso papo, ele é um pontapé pra discussão, né? Quer dizer, 1h30 não resume uma discussão. Óbvio, claro que não. Né, desse de naipe, nada, assim, né? Nem de um filme, muito menos do tema de hoje, que é um tema meio amplo, né? Exato. Cheio de coisa pra falar. A gente nem sabe como é que vai sair, né, o podcast. Inclusive, é importante ter esse feedback, porque se a gente vê que é um negócio que funcionou bem, nada impede da gente fazer um parte 2, parte 3, parte 4, né? Claro. A gente já aprendeu isso Sempre. com a DC e com a Marvel. Exatamente. Quando o negócio é bom, você fica repetindo. Você fica falando, o povo curte, tá certo. Dani, então vamos aí, vamos falar para as pessoas como é que elas fazem para enviar suas mensagens aqui, suas críticas, elogios, sugestões, comentários, enfim, como que elas fazem para entrar em contato aqui com a gente no Cinemação? Você vai mandar um e-mail para contato@cinemação.com. A gente tem recebido e-mails muito legais, né? Longos, cheios de detalhes, é bem legal, a gente adora receber e-mail. Mas se você preferir, entre em qualquer rede social, Facebook, Twitter, Instagram ou Snapchat com Cinemação, Cinema CAO. Acompanha a novidade, você acompanha tudo que for bom, tudo que for legal, todas as críticas, tudo que sair, e ainda, é claro, pode opinar, pode comentar, pode dar reply, RT, o que você quiser, para poder propagar ainda mais os debates que a gente coloca, os filmes que a gente fala, etc. Se você quiser ouvir a gente de um jeito um pouco diferente, vai lá em webradiovagalume.com, toda sexta-feira às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia. E claro, não deixa de acessar sempre o cinemação.com, porque às vezes as pessoas ficam só no aplicativo do celular ouvindo podcast. Tem o cinemação.com cheio de novidade, cheio de crítica, cheio de coisa boa. E claro, se você tá ouvindo no SoundCloud, clica em curtir. Se você tá ouvindo no iTunes, dá uma notinha de 5 estrelinhas pra gente, que vai ser muito legal, a gente vai ficar muito feliz. E chegamos aqui na parte mais importante do podcast todo, que é aquele que a gente convoca você, querido investidor, querido parceiro, querido patrão, a vir aqui contribuir com o Cinemação. Porque o dinheiro que você dá é o retorno que você sente. Olha, prosperando. Eu vou... dá pra fazer uma camiseta com essa frase. Dá mesmo. E entregar pros nossos patrões. Sim, olha sim. aí. Já tô vendo político usando essa frase pra campanha, pra pegar doador de campanha. Olha, é verdade. Seria feio, mas seria feio, muito feio. Se você tá aí e você quer contribuir aqui com o Cinemação, você pode contribuir a partir de $1. Então vai lá no patreon.com/cinemação e contribua com $1 aqui pro Cinemação, e esse dinheiro a gente vai utilizar para fazer com que o nosso canal prospere, com que o nosso canal cresça, e tudo isso com a sua ajuda. Se você não tiver $1 para doar pra gente, então você pode contribuir divulgando para outros amigos, como o Daniel já passou aqui, né? Todas as nossas redes sociais e tal. Então existem várias formas de você contribuir com o Cinemação. A gente tem que agradecer aqui o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo e o Fernando Machado, que são os nossos patrões, que contribuem mensalmente com a gente e
ajudam a gente aqui a manter o Cinemação girando e crescendo cada vez mais. E o nome deles sempre será citado porque eles contribuem a partir de $5. Exatamente. Então vai lá, ajuda a gente, faça essa contribuição e veja o Cinemação crescer. Vai lá em patreon.com/cinemação e seja um patrão do Cinemação. Dani, a galera tá saindo do armário, a galera tá mandando e-mail pra gente, e e-mail bom, não é e-mail só, tipo, e-mailzinho top, né? É um e-mail top, cara. E sabe o que eu mais gosto nos e-mails? É ficar recebendo e-mail com o título assim, sair do armário. Tipo, saindo do armário, podcast Capitão América Guerra Civil. Eu acho fantástico isso, cara. As pessoas já deram um outro significado. É muito interessante. Eu quero procurar alguém da área de linguística para fazer uma pesquisa sobre significantes e significados dentro de contexto. Eu já estudei isso na faculdade, isso é muito legal. Então, assim, dá para fazer uns estudos muito loucos sobre isso. É um novo significado demais para este contexto. Exato. E a gente aqui fica muito feliz, até porque mostra que o público do Cinemação não tem preconceito com nada. Ninguém fica fazendo zoando nem nada, né? Não, eles saem do armário. Tipo, saiu do armário porque, saiu pra comentar. Então eu adoro isso, acho muito legal. Então, Dani, diz aí pra gente qual foi o comentário que você trouxe de alguém que saiu do armário, olha aí. Cara, o Wallace de Souza mandou um e-mail assim, ó: me chamo Wallace e acompanho o podcast já há um bom tempo e nada mais justo que no dia do meu aniversário de 24 anos, eu saísse do armário. Olha aí! Ele saiu do armário no aniversário de 24 anos dele. Parabéns, Wallace. Boa. Feliz aniversário, já com atraso, né? Porque ele já mandou esse e-mail faz alguns dias. E ele fala assim: gostaria de parabenizar pelos excelentes casts que fazem atualmente o meu podcast preferido, se tratando da Sétima Arte e companheiros de viagem para o trabalho. Então ele vai pro trabalho ouvindo a gente. Isso aí, Wallace, muito legal. Eu espero que agora que ele escutou o nome dele e viu a gente dando parabéns, abra-se aquele pequeno sorriso, sabe? De quando o cara tá indo pro trabalho, assim, dele dá aquele sorriso de tipo, só ele escutou, ele tá feliz. A sua produtividade hoje vai ser multiplicada por 2 no seu trabalho, viu, Wallace? Olha aí. Seus chefes vão ficar super felizes com você, porque é uma energia positiva que eu tô mandando. Olha Mas enfim, aí, legal. Ele fala sobre 2 pontos que ele quer comentar sobre o filme do Capitão América Guerra Civil, né? Que legal. foi o tema do e-mail dele. E ele mandou o seguinte: primeiro ponto, o vilão. Claramente para os fãs, este não é o Barão Zemo que esperávamos, como um dos maiores vilões oriundos da Hydra. Porém, eu gostei muito da forma com que o vilão foi conduzido. O personagem ainda pode retornar, por mais que o mesmo já tenha cortado qualquer tipo de relação com a Hydra. Ou seja, ele tem uma possibilidade de retornar. Eu achei bem legal. Eu dei uma cortadinha no que o Wallace tá falando, só pra a gente agilizar aqui o comentário. E o segundo ponto, o ritmo montagem. Acredito que este foi um dos melhores filmes da Marvel no quesito montagem. Tivemos cenas de ação de tirar o fôlego e logo depois um descanso com diálogos maiores e menos ação. Nesse filme pudemos compreender bem o que estava acontecendo na tela e o filme não teve uma barriga que tornava o filme em certo momento chato. Eu achei bem legal esses comentários, eu concordo muito, né? O personagem do Daniel Brühl é muito bom, ele elogiou, né? O personagem do Barão Zemo, que foi bem diferente dos quadrinhos, mas toda a trama foi bem diferente e ninguém reclama porque o mundo da Marvel tá bem estabilizado, tá bem, bem concatenado com com a expectativa dos fãs e tal. E realmente o ritmo do filme é muito bom, a montagem é muito boa e faz com que ele não sempre fique com algo a mais. Ele tem uma estrutura, né, de roteiro bem bacana, mesmo tendo uma batalha no meio e uma batalha grande final, ele consegue separar esses momentos muito bem e de uma forma que fique realmente aquele sentido de primeiro, segundo e terceiro ato certinho. Exato. Como a gente gosta e tá acostumado, né? Exato. E como ele também falou, né, do Barão Zemo, também um personagem muito bem utilizado, realmente perdeu esse vínculo dele com a Hydra, mas ele tem outra motivação agora, o que é interessante também, né, que pode ser realmente reaproveitado. E como não se mostra exatamente um final, não sabe se ele foi preso, se ele foi deixado em algum lugar, né, não diz exatamente o final dele, então deixa essa porta aberta para qualquer possibilidade. Então é um personagem que pode ficar engavetado aí durante um tempo e a hora que precisar eles vão lá e pinçam ele de novo, né? Então foi muito bem construído isso. E a gente tem aqui um outro comentário do Fernando Machado, nosso patrão, então é um comentário maior e a gente tem que ler aqui porque é nosso patrão, né, Daniel? Então exatamente. Tira o pé da mesa, Daniel, vamos no arrumar. Vamos se arrumar aqui. Se arruma. Botar a gravata.
E aí o Fernando Machado mandou um e-mail pra gente, também sobre o podcast Animação 178, sobre Capitão América Guerra Civil, e ele falou o seguinte: antes de qualquer coisa a ser dita, é preciso reconhecer que existe sim uma clara rivalidade entre muitos fãs da Marvel e muitos fãs da DC, tanto nos quadrinhos quanto no cinema, e isso tem se acirrado nos últimos anos. Eu, como fã de quadrinhos, leio as duas editoras em quantidade igual, mesmo tendo a gostar mais das histórias da DC, o que não significa que gosto menos dos quadrinhos da Marvel, apenas me identifico mais com os personagens da DC, tanto que hoje acompanho apenas os mensais da DC, já da Marvel leio apenas algumas grandes sagas atuais, mas adoro os clássicos. Nos cinemas não muda muito, pois vejo todos os filmes e gosto da maioria. Adorei Guerra Civil, como havia escrito no meu blog, e apenas gostei bastante de Batman vs Superman. Escrevi sobre ele também. Tendo feito este pequeno disclaimer, vamos falar de DC vs Marvel, com leves spoilers. Então, mas o que ele vai falar tem alguns spoilers, mas não é nada que vá influenciar muito, tipo, tem coisa que aparece muito em trailer, então, tipo, não se preocupem com essa leitura de comentário. Fica evidente que há uma diferenciação de tratamento dado aos filmes da Marvel em comparação aos filmes da DC, e isso fica manifesto na reação raivosa das pessoas, em especial da internet, ao filme do Batman vs Superman. Os canais de YouTube despenderam de seu espaço com diversos vídeos com duração acima de 40 ou 50 minutos, apenas para chincalhar o filme com alguns argumentos onde até certo ponto são coerentes, mas outros completamente como tentativa de justificar o ódio. Vi gente criticando o fato de um explosivo ter conseguido entrar no Senado, ou o fato de alguém conseguir colocar um pote de urina na mesa de uma senadora, ou que ninguém seria capaz de enganar o Batman, afinal ele é o homem mais inteligente dos quadrinhos da DC, ou que um herói de verdade jamais explodiria carros com gente dentro como o Batman fez. Mas digamos que isso realmente incomode a pessoa e que ela gosta de filme assim. Ok, normal, afinal o gosto é pessoal, mas quando essa pessoa assiste a um filme como Guerra Civil, essas mesmas coisas são aceitas. Por exemplo, estacionar um carro repleto de explosivos na frente da ONU é ok, afinal é um filme da Marvel e estamos ali apenas para nos divertir. Ou o fato do Homem de Ferro ter sido enganado por 2 vezes, sendo ele o personagem mais inteligente da Marvel, ou um dos mais inteligentes, né? Ou o fato do Zemo, que não é o Barão Zemo dos quadrinhos, mas tudo bem mudar o Zemo desde que não mudem o Lex Luthor. Genial, genial. É, exatamente. Ter acesso a tudo, inclusive lugares de segurança máxima, como a prisão onde o Buck estava. Ou o fato de que genialmente o medianismo do mesmo Zemo previu que Tony Stark iria atrás de Steve e Buck sozinho, para que pudesse pôr em prática seu plano. Agente 13 conseguir roubar o escudo do Capitão e o uniforme do Falcão, como se tivesse roubado o lápis de um escritório. É verdade, é verdade. Enfim, o que quero dizer que nada do que disse acima me incomodou ao ver o filme. Afinal, estamos vendo um filme onde pessoas voam e soltam rajadas de laser pelos olhos. O ponto é que o rigor que é utilizado para julgar um filme da DC não é aplicado a um filme da Marvel. Para mim, ambos os filmes são parecidos, até mesmo nas falhas e nos acertos. Mas a Marvel tem um dom quase hipnótico de camuflar os erros, como um Homem-Aranha de videogame que ninguém fala nada, mas o Apocalipse, orc CGI, é massacrado. E parecer que seus filmes não irretocáveis, como muitos disseram, ou algumas pessoas simplesmente não querem ver os problemas. O esforço das pessoas em baterem Batman vs Superman e em encontrarem falhas no filme não é compatível com o tratamento dado a outros filmes da Marvel. Mas é isso, galera, me diverti muito vendo os dois filmes, mesmo ambos tendo erros, uns mais outros menos, é verdade. Se assistirmos sem o peso da rivalidade, os próximos também serão bons filmes e até melhores que esses que vimos em 2016. Parabéns pelo programa e grande abraço. Cara, ótimo, excelente o comentário que o Fernando mandou pra gente. Eu não tinha visto esses detalhes, né, de tipo, desse paralelo que realmente, né, assim, tipo, tem um monte de incoerência aqui, um monte de incoerência ali, mas as da Marvel tá tudo bem. É verdade, né? é eu verdade. acho que esse poder hipnótico da Marvel talvez seja justamente
esse bom humor, essa leveza, né? Que de certa forma é uma coisa boa, mas Exato. de fato, você hipnotiza as pessoas. Ó, tá tão divertido que você não vai prestar atenção Exato. nesse monte de falha. E o Batman vs Superman, como ele é todo sério, cinza, né? Tipo, aí as pessoas prestam atenção, falam, não, pera aí, ele é tão sério como que o cara enganou o Batman, sabe? Daí eles É aí que eu acho que tá o problema, é justamente assim, o que muitos dizem é que leem muitos quadrinhos, que leem Marvel, que leem DC, eles falam justamente isso, né, que existe essa diferenciação, né, os personagens da Marvel, eles são humanos, eles erram e tal, os da DC sempre foram mais deuses, mais sábios, mais sérios e tal, e a DC e a Marvel nos quadrinhos sempre tiveram essa facilidade de, não, vamos lá e a gente rebuta e até acertar. E eu acho que o grande problema tá justamente nessa diferença de tom e na construção, né? Afinal de contas, a Marvel, ela faz filme pra adoradores dos quadrinhos e ela brinca com isso, ela não se leva a sério, ela faz as piadas com um timing certo, ela não deixa aquele tom tão escuro no filme que te deixa mais propício a erro, e ela faz isso. Agora, a DC não, a DC já usa tons, a própria fotografia da DC é uma fotografia mais pesada. Então, quando um Batman pergunta pro Super-Homem se a Mulher Maravilha tá com ele, e o outro fala, não, eu achei que ela tava com você, é engraçadinho, mas em nenhum momento antes disso a gente foi apresentado alguma coisinha ali, alguma coisinha engraçadinha, sabe? Sim. Até porque nem combina com o tom que deram pro filme. Então, não combina. Então, eles perdem um pouco o timing disso, né? Sim. Não, eu acho que todos são válidos, é uma questão de escolher mesmo qual o tom. Mas realmente, esse poder hipnótico da Marvel é isso, E né? a construção, né, que eu tava dizendo, quer dizer, a Marvel, ela fez um filme solo pra cada personagem, Sim. Aí ela foi um evento, ela foi conquistando, exato. A DC, ela deu essas derrapadas, né? E chegou com tudo, e daí as pessoas podem assustar e não gostaram de muitas coisas. Exatamente. Mas eu gostei muito do e-mail do Fernando, acho que deu uma cutucada na ferida, foi bom. Cara, sensacional o e-mail do Fernando. Mande mais e-mails, Fernando. Afinal de contas, você também é patrão. Então você pode mandar quantos e-mails você quiser. Talvez a gente não leia todos. Nem sempre, também não é pra tanto. Mas tá lá no peito que a gente vai ler todos os seus e-mails. Eu vim por aqui para que tenham vida e que a tenham em abundância. São João 10, versículo 10. Alguma pergunta? Tome cuidado. Ele sabe tudo de religião. Eu estou vendo que isso se tornou uma luta entre o bem e o mal. Satã tem uma pergunta. Capelão Gil, mas levando em conta que nenhum de nós é Deus, também não acho que estejamos em posição de dizer quem é bom e quem é mau. Por que não faz logo sua pergunta? Falávamos sobre os discípulos. De que cor eles eram? Bem, eu não sei. Não tenho certeza. Mas eram hebreus, não eram? Isso mesmo. Assim como Jesus. Jesus também era hebreu. Por que não faz sua pergunta? De que cor eram os hebreus originais? Eu já lhe disse que não sabemos com certeza. Então não pode acreditar com certeza que Jesus era branco. Só um momento. Deus é branco. Isso não é óbvio? Bom, aquilo é óbvio, mas não sabemos se é óbvio que Deus é branco. O honrado Elijah Muhammad nos ensina que Jesus não tinha cabelos louros e olhos azuis. O honrado Elijah Muhammad nos ensina que as imagens de Jesus, que estão nas paredes das prisões e das igrejas no mundo, não são historicamente corretas, porque a história nos ensina que Jesus nasceu numa região onde as pessoas tinham cor. A prova na Bíblia, que nos pede para ler, capítulo 1, versículo 14 e 15, que Jesus tinha cabelos como lã e os pés da cor do bronze. Mas o que está dizendo? Eu não estou dizendo nada, eu estou provando que Jesus não era, como dizem nossos irmãos índios, não era um cara pálido. Eu acho que a gente pode começar esse papo tentando já definir um pouco pra quem tá escutando aqui, né? Tá chegando agora, a pessoa tá falando, mas o que é representatividade? O que são minorias? Eu não entendo isso.
E aí, como que você explicaria isso, hein, Dani? Bom, eu entendo que o mundo do entretenimento, e representando, obviamente, toda a sociedade em que a gente vive, ele estabelece um padrão, né, que não é seguido por todas as pessoas. Sim. E ele representa em 99,9999% dos protagonistas de filmes, principais personagens e etc. Exato. Ele representa esse determinado padrão, essa maioria, que geralmente é o famoso homem branco hétero cisgênero de classe média ou Sim. rico, Sim. e deixa muito pouco espaço ou quase nenhum para minorias, que são várias, né? Exato. Desde negros, indígenas, mulheres, que são sempre representadas de uma forma, sempre não, né? Mas muitas vezes representadas de uma forma pejorativa ou negativa para muitos momentos, ou para o momento da história que a gente vive. Perfeito. Enfim, é isso. Não sei o que vocês têm a Vamos acrescentar. vamos nos autoclassificar aqui. Porque, por exemplo, eu posso dizer que eu faço parte dessa maioria. Sim, mas eu né? também. Mas Né? antes de a gente ouvir as meninas, só pra explicar uma coisa que assim, que recentemente eu me dei conta, e eu acho que, e aí eu falo em nome dessa maioria, eu me dei conta do quanto eu sou privilegiado, fui privilegiado ao longo de toda a minha vida, quanto eu sou privilegiado por pertencer a essa maioria, por não pertencer a praticamente nenhuma minoria, ou talvez se eu vá para os Estados Unidos, eu vou ser latino e tal, mas, então assim, eu acho que é importante entender quem pertence a toda essa maioria, a importância da representatividade. Eu nunca tinha me dado conta de que eu tava me vendo sendo representado o tempo inteiro, no cinema, nos livros, etc. Sim. E do quanto é importante para outras pessoas serem representadas também. Sim. Então eu acho que tão importante quanto, assim, nesse processo todo, né, é importante que os homens héteros e cisgêneros de classe média entendam isso, porque a maioria tá nos comentários do UOL, ou do Omelete, ou do Raio que Parta, falando assim, ai, esse povo agora tudo é politicamente correto, isso agora fica de mimimi, etc, né? Não sei o que vocês acham. Preguiça dessas pessoas. Eu queria que isso fosse um vídeo pra mostrar a minha cara de coitados dos homens que estão... coitados deles, que nossa, agora eles vão ter que ver Ghostbusters com Minas, nossa, que absurdo, coitadinho. Que tristeza, então. não é? Que difícil deve ser essa vida em que você se sente representado em todos os momentos da sua vida, e aí, de repente alguém ganha espaço e você não é mais o centro do mundo. Olha que difícil, pensa nisso. Mas eu achei muito legal isso que o Dani falou, de você perceber o seu privilégio, porque é uma coisa que eu só comecei a me dar conta também de uns tempos pra cá, assim. E acho que você começa a se dar conta disso a partir do momento em que as pessoas vão ficando mais politicamente corretas, porque essa discussão começa a existir, né? E eu me lembro disso, de um momento, conversando com um amigo meu que é negro, e a gente discutindo isso de privilégio, não sei o que lá, foi conversando com ele que eu entendi que é privilégio. E porque a gente entende privilégio como, tipo, você achar que a sua vida é hiper fácil e que você não tem dificuldades, quando na verdade não tem a ver com você não ter dificuldades na vida, mas com você não sofrer dificuldades que outras minorias sofrem. Tipo, eu paro pra pensar nisso o tempo todo, assim, quando você vê essas notícias de, tipo, coisas bizarras, sabe? Tipo, cara gay que apanhou na balada porque ele é gay. Tipo, é bizarro, você não pensa no contrário acontecendo, e se você não consegue imaginar o contrário acontecendo, é porque é privilégio, é porque é preconceito. Então quando você começa a se dar conta dos seus próprios privilégios, é que você começa a perceber o quanto essa não representatividade no entretenimento é injusta, né? Nossa, é demais. E olha a definição, né? Se a gente for pensar simplesmente na definição da palavra privilégio, alguma coisa que goza de uma vantagem, né? Goza da preferência. E aí o que é discutido nisso é justamente assim, as pessoas que fazem parte dessa maioria falam, não é um privilégio, porque isso é algo normal, mas a partir do momento que você tem focos de pessoas que não gozam do que você chama de algo normal, ele passa a ser um privilégio seu, entendeu? Eu acho que isso que é o mais difícil, assim, porque essa coisa de representatividade, ela passa pelo fato de você entender que tem um outro e que esse outro não tá ali, sempre... Isso, que você é sempre colocado como a pessoa magnânima do universo, que faz tudo, que vai desde filme de ação a filme de drama, a todos os tipos de filme possíveis, e que existe uma grande parte das pessoas que não estão ali. Acho que é esse choque, assim, de conseguir se ver que
acho que essa é a dificuldade que as pessoas têm. De olhar, ou pelo menos assim, que os caras no geral têm. De olhar pra um filme e falar, nossa, mas por que esse filme não pode ter sido feito com uma mina? Qual seria a diferença? Sei lá, um filme, pega um filme como um filme qualquer, um filme de drama. Um filme que conta a história de um cara que tá passando por alguma dificuldade e ele tem que superar aquilo de alguma maneira. Por que não com uma mina? E essa dificuldade tá tão normalizado que aquilo é você, que você não consegue olhar pra aquilo e pensar, mas poderia não ser eu, porque eu poderia olhar outra pessoa e conseguir me ver nela tanto quanto. Acho que é isso, né? É isso, exatamente. Empatia é a definição. Porque acaba passando assim, que a gente, pelo menos assim, a gente que é minoria, e eu gosto muito de coisas nerds, né? Gosto de ficção científica. Então eu me acostumei, nos meus 27 anos de vida, a ver heróis, a ver caras chutando a bunda de alienígena e de monstros, de seja lá o que for, e dominando tudo, e conseguindo salvar o dia e a humanidade. E a partir do momento que, por exemplo, agora eu vou pegar um exemplo, por exemplo, quando eu vejo a Rey, isso me toca emocionalmente de uma maneira, porque eu tô vendo ela numa posição que eu sempre vi caras. Isso pode parecer absolutamente pequeno, só que eu olho pra ela e penso, caramba, ela poderia ser qualquer pessoa, inclusive eu. E isso é magnífico, isso é maravilhoso. Isso me emociona muito, aliás. Eu acho que a personagem da Rey, eu não curto muito Star Wars, I'm sorry, pessoas não me matem. Eu nem vi esse último Star Wars. Eu comecei a ver Star Wars tem, tipo, sei lá, um mês, e eu tô mega atrasada. Mas eu acho que o legal da entrada da Rey e do menino, que eu esqueci o nome. O Finn. O Finn, isso. Da entrada dos dois no universo de Star Wars, eu acho que foi um marco, porque a comunidade nerd, ela se enxerga como sendo, tipo, 99,9% é aquela coisa heteronormativa, todo mundo branco, cis, hétero, não sei o que lá. Quando, na verdade, existem tantas outras pessoas nesse meio, cara, o que tem de mulher nerd que não se sente representada por nada. Tem um grupo no Facebook, não sei se a Thaís conhece, que é o Minas Nerds. Sim, eu tô nele também. É maravilhoso. As Minas discutem cultura nerd. É um dos poucos lugares em que a gente se sente à vontade pra falar sobre cultura nerd, porque existe uma cultura entre os nerds de que mulher só é nerd pra impressionar a cara. E que mulher só curte coisa nerd porque quer pegar um homem. E você fica tipo... Ou quando não é, ela é masculinizada, Exato. né? Também tem isso, assim, daquela menina que, Sapata, sei lá, anda como um menino, né? Exato. Ou ela é baranga, né? Tipo aquela mina com óculos de garrafa, com o dente torto, o cabelo horroroso. Tipo assim, ela só pode ser nerd porque nenhum homem faz o favor de querer ela. Então ela é nerd. E aí a gente tem a personagem da Rey, que ela é, tipo, completamente nada disso. Ela não é a personagem baranga, ela não é baranga, ela não é a personagem masculinizada, ela é uma mulher normal, que faz parte de um universo totalmente masculinizado, que é foda, e ela representa uma nação de meninas nerds, assim como a Thaís, nunca se viram, ou tinham que se ver em homens, porque as únicas personagens mulheres que existiam eram as gostosonas que estavam ali pra transar com os caras do filme, entendeu? O único propósito delas era pra servir de objeto sexual. Ou a Ellen Ripley. Exato. E nem só isso, né? Você tinha também, a gente pode até parar pra pensar em personagens históricos, né? Se a gente for parar pra pensar, tipo em Mulher Maravilha, a própria Superwoman, Supergirl, sei lá, você tinha uma cultura por trás de personagens, principalmente nessa parte de quadrinhos, eles tinham como praxe justamente criar essa visão super deturpada da mulher com os músculos e, né, toda aquela figura nada a ver. Posição. E tinha um outro fator agravante, que era a mulher sendo quase que um reflexo do que era o personagem masculino, né? Então, quer dizer, a Mulher Maravilha, ela era praticamente um super-homem. É aquela coisa, ou ela é super masculinizada, super musculosa e não sei o quê, ou o contrário, né? Ela tá lá pra mostrar a bunda, andar com uma saia minúscula que não faz o menor sentido. Não, mas eu não tô dizendo, eu nem tô nem dizendo nesse sentido físico, eu tô dizendo até no sentido psicológico e de poder mesmo, sabe? Tipo, elas refletirem muito do que eram os personagens masculinos. Quer dizer, você ia lá, fazia um super-homem. Ah, qual que é o poder do super-homem? Ah, a força, ele voa, ele isso, ele aquilo. A gente tem que fazer uma personagem feminina. O que ela vai ser? Ela vai ser o espelho do que é o super-homem. Ela não tem um poder dela único, ela sabe? Tem uma personalidade dela. Uma personalidade própria ali. Isso acontece, inclusive, com
com a Ellen Ripley, a do Alien. Ela é uma das primeiras personagens a ser principal de um filme de ficção científica, né? E aí acontece que ela tem todo um produto de como o personagem foi pensado, que inicialmente o roteirista, ele não deu gênero pros personagens, eles só eram sobrenomes. E aí o estúdio, eu não lembro qual estúdio que era, e o Ridley Scott pensaram, por que a gente não pega e bota uma moça no lugar, né? Por que não? Ninguém fez isso, a gente tem movimentos, final da década de 70, né? Os movimentos sociais passaram na década de 70 nos Estados Unidos bombando, pensaram, por que não, né? Vamos botar uma moça, não sei. Vai saber, né? E aí colocaram ela, só que a questão é que o personagem foi pensado neutro. O que significa ele ter sido pensado neutro? Significa que ele foi pensado masculino. Então, a Ellen Ripley é fria, ela é racional, ela bota o trabalho em primeiro lugar. Tudo que caras normalmente fazem é o que ela faz. E o fato de ser uma mulher nessa posição é absolutamente, não absolutamente revolucionário. Aí sou eu exagerando. Na época, né? Um pouco, botando meu fanatismo na frente. Mas pra época foi muito inovador, assim. E a Ellen Ripley é uma personagem fantástica. Sim. Eu tenho uma questão pontual também da Uhura, né? Do Star Trek. Claro. Só que daí ela não é uma protagonista, né? Também entra essa questão. Nesse ponto, o Star Trek ele é um ponto bem fora da curva, né? Porque, historicamente, o Star Trek sempre coloca mulheres em posição de comando e tal. Nisso, mas o Star Trek fazia isso na TV, né? E não no cinema. Exatamente. Agora tem uma outra questão que eu queria levantar aqui pra gente discutir, que é justamente essa popularização do que é vamos dizer, o conceito de minoria, né? Como que vocês enxergam essa popularização? Uma preocupação maior em dar protagonismo, seria isso, né? Não, eu digo assim, inclusive na parte de nomenclatura. As minorias, elas começam a emergir a partir do momento que as pessoas começam a ter consciência da onde elas estão posicionadas dentro da sociedade. Elas surgem e elas fazem um barulho. Elas começam a exigir certos posicionamentos e tal. A minha pergunta é: até que ponto o surgimento dessas minorias, elas podem, vamos colocar entre aspas aqui, tá? Elas podem prostituir o conceito de minoria. Quer dizer, amanhã surge no interior aqui no interior onde a gente tá, surge no interior de São Paulo um grupo que é o grupo de homens brancos que tem um olho de cada cor e, sabe, um braço mais curto do que o outro e o dedão é torto. E aí eles formam um grupo e falam: a gente é uma minoria, a gente não se sente representado e tal. É isso que eu quero dizer. Vocês acham que existe uma prostituição do termo, ou vocês acham que não? Que isso é um conceito que, na verdade, tende a crescer por conta dessa conscientização do ser humano dentro da sociedade? Foi profunda essa pergunta. Não, vou precisar de um minuto. Eu acho assim, eu vou tentar raciocinar o que você tá falando, Rafa. Eu acho o seguinte, eu acho que não tem nenhum tipo de problema com esse tipo de luta, porque ele vai surgir organicamente quando isso for necessário, sabe? Então, mas será que ele não pode ser diminuído? Quer dizer, a pessoa que pega e fala: olha, eu faço parte de uma minoria, que são dos homens brancos de olho de cada cor, que tem um dedão maior do que o outro, e eu sou uma minoria. Algumas pessoas podem olhar e falar: meu, agora todo mundo é minoria. Não, mas por isso que eu falei, essas coisas surgem organicamente. Tipo, surgem por movimentos na sociedade, quando isso é real e quando há um tipo de preconceito real. Entendi. Sabe? Então, quando as mulheres são feministas e lutam determinados posicionamentos de igualdade, não é assim, não sei nem explicar, mas não é uma coisa... Eu entendo o que você quer dizer, assim, é que... Mulher no ponto de vista matemático, é maioria, na verdade, né? Mas é necessário que, né, assim, tem mais mulher do que homem, pelo menos no Brasil eu acredito que seja isso. Tipo, é pouca diferença, mas é mais mulher. Mas por que é considerada a minoria? Porque é menos representado, né? Tem menos direitos na sociedade, por mais que a lei garanta direitos iguais, e por isso que esses movimentos se fazem legítimos a partir desse momento, e não a partir do momento em que alguém diz: olha, eu tenho uma orelha
orelha grande, eu quero lutar pelo direito de quem tem orelha grande. Exato. Entendeu? Não é isso, entendeu? Eu sendo cientista social, o meu conceito de minoria é basicamente que uma minoria, ela é um grupo socialmente que não tem... Eu não queria dizer isso, mas é um grupo socialmente oprimido. Um homem com olho de uma cor e um outro de outra, ele pode ser zoado, mas não existe sistematicamente, por exemplo, no capitalismo não existe algo que sistematicamente oprima este homem com o olho de cada cor. Mas sim, existem coisas que sistematicamente oprimem mulheres, negros, pessoas gordas, transexuais, etc. Então, acho que o ponto é realmente sim, de ser, não é só a própria pessoa se sentir, mas também existir algo sistemático que ofenda ela de alguma maneira. Sistêmica a palavra. And we were very lucky to find some great people, but the truth is, it wasn't until we found Daisy that we just felt like she was capable of doing all of these things this character required. Where am I? You're my guest. When we brought her in, I asked her to do this one scene, sort of this torture scene, very sort of intense, and she just blew my mind. She's reaching this depth of struggle, and tears were streaming down her face. I thought, this is unbelievable. And I asked her to stop, gave her a couple of adjustments, do it again, and she did it again, and I thought, oh my God. I guarantee he would have disappointed you. Get out of my head. E eu acho que se você entra muito nessa questão de tipo, então agora tudo é minoria, você acaba, mesmo discurso de tipo, agora tudo é preconceito, agora é tudo mimimi. Tipo, não é que agora é tudo preconceito, sempre foi. A diferença é que as pessoas agora acordaram pra vida. Então, acho que é isso, assim, a questão das minorias, eu não acho que ela vai ficar prostituída de agora tudo é minoria, não. Eu acho que as pessoas, conforme elas vão percebendo os direitos que elas têm, elas começam a lutar por isso, e aí a gente se dá conta de minorias que talvez a gente nem preste atenção. Tipo, eu nunca parei pra pensar, de repente, nas dificuldades que uma pessoa com deficiência física passa. E é uma minoria, e é uma coisa que é oprimida pela sociedade. Exatamente isso que a Thaís falou, tem a ver com as dificuldades que o sistema impõe pra elas, entendeu? E a partir do momento em que essas pessoas se unem pra lutar pelos direitos dela, acaba parecendo que tem, tipo, minorias surgindo de todos os lugares. Mas não, elas sempre estiveram lá. A gente só nunca deu espaço pra elas. Eu acho até que reverbera um pouco nisso que o Dani tava falando, como que ecoa, né, o movimento. Porque não é só o movimento do tipo, eu sou o cara dos olhos de cor diferente, então me sinto minoria. Só que se for uma coisa que, como a Thaís falou, que não é sistêmica, você acaba tendo o movimento, ele se enfraquece e some simplesmente. Ele não ecoa. Ele não ecoa, né? E inclusive tinha uma outra frase do V de Vingança que eu pensei em falar antes, quando a gente ia entrar, que ele faz um discurso falando sobre a parte de organização e como as minorias precisam se organizar e tal, mas ele acaba a frase falando assim, o barulho é relativo ao silêncio que o precede. Quanto mais absoluto a quietude, mais devastadoras as palmas. Então eu acho que vem exatamente disso, de como o movimento ele vai ecoando pela região, pelo continente, né, por aquele lugar que sofre desses preconceitos e tal, e como que isso vai crescendo, né? Nossa, e isso em Hollywood tá assim, né? A onda tá cada vez ficando maior, né? Começaram as mulheres a falar, falando, somos mal representadas, ganhamos menos dinheiro, menos salários que os nossos companheiros atores, tralá, daí começaram as mulheres negras a falarem, e aí agora as pessoas asiáticas estão falando, as pessoas gordas estão falando, e tá só aumentando a bola, só aumentando. E em 2015, né, no Oscar de 2015, a gente teve uma sequência de eventos dentro do Oscar que a gente via, assim, vários movimentos ganhando força. A gente teve discurso da falta de oportunidade da mulher, a gente teve própria música, né, falando sobre racismo, que levou o Oscar. A gente teve vários movimentos pontuais acontecendo. Esse ano, a gente viu o movimento dos negros, né? Quer dizer, a maioria teve Oscar grande so movimento. Exato, grandes nomes falando, não vou participar do Oscar porque não temos nenhum representante, nenhuma categoria e tal, então não vamos participar. E a gente viu uma coisa um pouquinho mais direcionada esse ano, né? E vários momentos também, por exemplo, esse ano teve a música da Lady Gaga também, música né? Da Lady Nossa, Gaga. aquilo foi maravilhoso, né? legal. Sim, que não chegou a ganhar, né? Mas enfim. E tem essa questão que a Larissa estava
falando de assim, eu nunca tinha me dado conta de tal grupo, né, de tais pessoas, né, sem representatividade. E recentemente o que eu me dei conta, que eu realmente parei pra ver, porque saiu a foto nova do Ghost in the Shell, né, que vão fazer uma adaptação, e a Scarlett Johansson é a personagem principal, uma delas, não sei agora, né, a Major Kusanagi. Isso. Quer dizer, sobrenome Kusanagi, você pressupõe um japonês. E aí teve uma forma de manifestação que foi um estrategista digital, um cara que lida com Photoshop, que pegou o ator John Cho, né, que é um ator, acho que é americano, né, que é asiático, né, e colocou a cara dele montada na capa de vários filmes, assim, no pôster de um monte de filme. E pra chamar a atenção das pessoas que eles chamaram de whitewashing, né, que seria você colocar todo mundo com cara de branco, quando na verdade podem ser asiáticos, inclusive. E que eu acredito que uma minoria que nos Estados Unidos se sobressai um pouco mais até do que no Brasil, imagino. Eu nunca vi nenhum tipo, até acho que por terem maior quantidade, não sei, que é realmente, tipo, tem também pouca representatividade de asiáticos, né? No cinema ocidental, óbvio que tem. No cinema asiático, óbvio que tem, eles estão lá, mas, né, no cinema ocidental tem pouco e são muitos, né? Então, quer dizer, aos poucos você vai realmente discutir, peraí, então por que não põe uma atriz de origem asiática pra representar essa personagem da Scarlett Johansson, né? E pior do que falta de representatividade é exatamente isso, fazer personagens orientais feitos por atores brancos. Antes eles faziam isso, agora eles pararam e só estão colocando branco, mas antes eles caracterizavam, né? Puxavam o olhinho, pintavam a pessoa de amarelo. Isso é absolutamente absurdo. Né? É, isso. Pra fazer humor, né? Ai, gente. Mas, assim, existe uma outra coisa que eu acho que é importante da gente pensar, que é da onde parte esse preconceito, né? Da onde vem isso? Porque eu tava lembrando agora da situação que aconteceu recente com o Sense8, né? O seriado criado e dirigido lá pelos irmãos... pelas irmãs agora, Wachowski, né? Pelas irmãs Wachowski, que teve a questão lá do ator, que era o personagem negro do Sense8, dos 8 principais, ele era o personagem negro, e ele acabou sendo demitido e foi substituído por outro personagem negro. Basicamente, o que se diz nos bastidores é que existe um certo preconceito dele para com uma das irmãs Wachowski, que são transgêneros, né? E aí existia esse preconceito. Agora, o que eu acho interessante é assim, é um ator negro que estava fazendo uma série com 2 diretores de transgênero e ele tinha preconceito com isso. Quer dizer, olha a minúcia do preconceito aonde que vai. Não, né? E numa série que trabalha com todos os tipos de minoria e fala sobre isso. Fala sobre isso. Totalmente. Exato. Não é muito, além de ser irônico, mas eu digo, olha as camadas por onde passam, né, esse preconceito. Então, da onde será que vem isso? Como que vocês enxergam essa pulverização desse preconceito? É cultural? Tá intrínseco no ser humano? Como que vocês enxergam isso? Pra mim, é uma mistura de várias coisas. Eu acho que, primeiro, já tá tão enraizado na gente, em tudo que a gente faz, na maneira como a gente é criado, que às vezes você nem se dá conta do nível do que o preconceito chega, assim. Que às vezes são em coisas bobas, que é aquilo que a gente tava falando no começo sobre reconhecer privilégio, sabe? Quando você não reconhece o seu privilégio, você não consegue reconhecer quando você tá sendo preconceituoso. Então, eu acho que por um lado tem isso. E por outro, eu acho que também tem a ver com a mídia que a gente consome. Tipo, se você for parar pra pensar, o que você consumiu quando você era mais novo que influenciou quem você é agora, sabe? Se eu parar pra pensar sobre a maneira como eu fui criada e as coisas que eu assistia, por exemplo, quando eu era mais nova, eu achava 2 gays um absurdo. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato foi na escola, eu vi 2 meninos se beijando e eu achei aquilo o fim do mundo. Porque eu ouvi em casa que isso era o fim do mundo, porque eu não via isso representado nas coisas que eu consumia, então eu achava aquilo completamente anormal. Até você crescer e se desconstruir, você passar por uma série de coisas na sua vida que vão mudar o seu pensamento, é um caminho longo que, inclusive, você ter vontade de desconstruir esse pensamento, né? Então eu acho que tem a ver não só com como certos padrões culturais são passados
passados, quer dizer, tipo, dentro da sua família, mas também com como eles são passados dentro da mídia que você consome. Porque se você não enxerga aquilo numa coisa tão básica quanto, sei lá, uma novela que você assiste, você vai crescer achando que as únicas coisas normais da vida são as novelas da Globo, sabe? São os padrões de relacionamento de vida de novela da Globo. Quando a vida não é assim. Exato, exatamente. E isso é a prova cabal da importância dessa representatividade no entretenimento, na mídia como um todo, né? Exatamente. Eu vou até contar um caos meu, e eu percebi o meu ato, foi um ato falho pra mim. Eu fui até a casa de um amigo que tem uma filha pequena, tava conhecendo ela, brincando com ela ali e tal, né? E aí teve uma hora que ela quis me mostrar o quarto dela. Olha, eu vou te mostrar o quarto e tal. E aí eu entrei no quarto, e aí eu vi no chão um brinquedinho que era tipo uma arminha, assim, era uma bestinha, assim, sabe? Uma arma no chão. E aí na hora eu olhei e falei assim, caraca, o que essa arminha tá fazendo aqui no seu quarto? Tipo, porque pra mim aquilo ali brinquedo de menino, né? Era brinquedo de menino. E foi um ato que na hora que eu fiz aquilo, meu amigo olhou e falou assim, ué, mas ela não pode ter? Na hora, eu olhei pra mim mesmo e eu senti uma vergonha tão grande do meu comentário, e aí eu percebi o quão intrínseco fica isso realmente, né? Porque você, desde pequeno, desde criança, você tá ali com toda uma cultura ao redor de você que fica ali falando que a menina tem que brincar com a bonequinha, que ela tem que cuidar da boneca, tem que fazer a bonequinha dormir, o menino tem que brincar ali com carrinho. É assim sistematicamente, conforme você vai crescendo e vai tendo todo o desenvolvimento da sua personalidade ali. Então a gente percebe realmente em como essas camadas elas vêm de muito tempo atrás e como a gente precisa realmente trazer essa discussão à tona, falar sobre representatividade, falar sobre minoria, para que a gente tome consciência, né, do poder que isso tem na nossa vida cotidiana e como a gente precisa mudar esse mindset. É porque você vai perpetuando esse tipo de coisa, né? Sem pensar. Exato. Uma coisa que me marcou em relação a isso muito, que também foi algo que acendeu a minha luzinha, assim, em relação a isso, foram duas coisas, na verdade 3, que são relacionadas. São 3 discursos de 3 atrizes negras. A Viola Davis, a Lupita Nyong'o e a Kerry Washington. E os discursos delas, eles foram ditos em diferentes contextos, mas eles basicamente acabam falando a mesma coisa, né? De como isso de você se ver ou de você poder ser visto te torna humano. Porque o fato de você ser representado faz com que as pessoas te vejam como normal, porque você tá passando na TV. Se você tem, por exemplo, um beijo gay na novela das 8, mostrado de uma maneira normal, como se fosse... aliás, porque é como qualquer outro beijo. Se você mostrasse isso, as pessoas, elas poderiam se chocar no começo, mas no fim elas iam falar, poxa, pode crer, é absolutamente como qualquer outra coisa. E a Viola Davis, no discurso dela do Emmy, ela falou uma coisa maravilhosa, porque ela tá citando uma mulher negra, né, do final do século XIX, e ela tá falando do campo lindo, maravilhoso, cheio de outras mulheres, e que existe uma linha invisível no qual ela, mulher negra, não consegue passar. E as mulheres brancas estão chamando, vem cá, vem aqui, vem com a gente, aproveitar o campo. E ela vê que tem uma linha invisível que não deixa ela passar aquilo, porque ela não consegue algo nela, ou algo não nela, né, mas algo que a sociedade bota nela, mas que na verdade está na sociedade, impede que ela, no caso, consiga papéis, porque ela possa fazer qualquer tipo de papel que qualquer outra mulher poderia fazer. E eu acho que tá exatamente assim, é nesse ponto de que é uma coisa invisível que absolutamente, às vezes as pessoas nem sabem de onde vem. Se você começa a argumentar, alguma pessoa que, por exemplo, tá reclamando, beijo gay, credo gay, é anormal, não sei o que, se você começa a argumentar e a pessoa vai ficando sem ter como rebater, a pessoa, ela vai caindo em si, assim. Você vai falando, mas você não beija? Mas você lembra que até 40 anos atrás, homem negro não podia beijar a mulher negra, ou vice-versa na TV, que também era absurdo. Você lembra dessa época? E aí você começa a ir desarmando a pessoa, e ela vai começando a ficar sem argumento, e aí ela encara... Se Deus quiser, começa a pensar, né? É, isso. E ela encara, ela é obrigada, ou enfim, esperamos que ela encare a dura realidade que essas coisas, elas não têm absolutamente nenhum fundamento, porque as pessoas, elas, em teoria, são todas iguais, né? E tem uma coisa que eu tava pensando,
pensando, ouvindo vocês, e até baseado no negócio que o Rafa tava falando, da questão do Sense8, né? Quer dizer, possivelmente aconteceu um caso de transfobia por parte de um homem negro, né? Que é alguém que teoricamente sofre preconceito, então talvez devesse entender isso. E eu acho que, de fato, não é bem assim, né? Infelizmente, porque é muito diferente, eu acho, né? Por exemplo, para pensar hoje no Brasil, ninguém em sã consciência, sabe assim, não tem ninguém na Câmara dos Deputados bradando que os negros não devem ter algum direito, ou que tem muito negro na televisão, ou que não pode... Não, ninguém fala isso, porque já é tido, embora exista muito racismo no mundo todo e no Brasil, inclusive, já é tido que racismo, a gente sabe que racismo não é uma coisa boa e que as pessoas que são racistas não acham que são racistas. Esse é o grande problema, né, eu acho, né? E com a questão da mulher é mais complicado ainda, mas, por exemplo, com a questão dos homossexuais e transgêneros também, eu acho que é muito claro, assim, existem alguns pontos de vista que geralmente são carregados por algo religioso, que simplesmente a pessoa não aceita, e parece que vai ser muito mais difícil de vencer essa barreira, eu acredito. Porque, sabe, você entende, são motivos diferentes para preconceitos diferentes, né? E acho que quando entra nessa questão de pessoas sendo contra a homossexualidade, etc. O que não entra na minha cabeça, e que eu acho que pra mim é isso que é o mais confuso, e acho que é por isso mesmo que tem uma barreira muito extensa, é que as pessoas não conseguem separar o que é o seu direito de não achar isso bom pra você, de você achar que não deve existir, entendeu? É essa a grande questão, tipo, e que é uma coisa que na verdade já aconteceu lá atrás com outras minorias também. Já existiu um enorme separatismo, e acho que hoje ainda existe, embora numa menor escala, por exemplo, contra negros, de tipo, porque são inferiores, porque não tem que existir, porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, que hoje a gente vê basicamente a mesma coisa acontecendo contra homossexuais, que é essa mistura de um discurso ridículo que tem esse fundamentalismo religioso, um discurso que eu mais ouço, gente, na minha família, porque agora parece que todo mundo é gay agora, que todo mundo é gay, porque agora só tem gay em novela, porque agora todo mundo é viado. Eu fico tipo... Só tem gay, tem tipo um casal gay, mas só tem gay. Exato, eu fico, amigos, parem. Essa que é a charada, né? É um negócio tão, tipo assim, é tão escondido. Você, por exemplo, no caso específico dos LGBTs, é um negócio que acontece tão na surdina, que quando tem parece que tem, tipo assim, nossa, milhões. Tem um monte. Sim, sim. E eles sempre estiveram lá, sabe? In my mind, I see a line. And over that line I see green fields and lovely flowers and beautiful white women with their arms stretched out to me over that line. But I can't seem to get there no how. I can't seem to get over that line. That was Harriet Tubman in the 1800s. And let me tell you something. The only thing that separates women of color from anyone else is opportunity. Saiu uma notícia recente, uma declaração do diretor do Capitão América Guerra Civil, falando que existem fortes chances de um personagem LGBT na Marvel. E que, enfim, provavelmente algum super-herói e tal. E tem gente desesperada discutindo que, na verdade, nunca se debateu sexualidade em super-heróis. Pois é. E que não é verdade, né? Porque existe um pressuposto... Eu duvido muito que o filme vá debater esse assunto de uma forma profunda. Mas se tiver algum personagem que indique que é homossexual, vai ficar claro e você vai ter algum tipo de representatividade, porque assim, eu acho que é claro e nítido que você tá olhando só pra super-heróis heterossexuais, mesmo que nunca tenha se debatido, né, esse tipo de assunto. Ninguém nunca ficou assim olhando pra... Sempre se pressupõe que eles são heterossexuais. Essa que isso que é o horrível, né? Você não pensa, ele pode ser gay. Não, você pressupõe, isso é tipo assim, de início, o super-homem é hétero. O Homem-Aranha é hétero. Me cita um filme de herói que não tem um par romântico menina, cara, mesmo que seja uma coisa que completamente, tipo, platônica, que não aconteça, sempre tem. Sempre tem. Sim. Tipo, mesmo Capitão América, sabe? Que, tipo, era aquela coisa que não pegava ninguém, e aí, tipo, não pegou a Mela no começo, mas era claramente o par. Aí no segundo não rolou nada, e no terceiro ele pega a menininha lá do Revenge, que eu esqueci o nome dela. Mas, tipo, sempre tem esse par romântico, que independente de acontecer ou não, e é sempre um par romântico heterossexual. E aí é exatamente aquilo que a gente tava falando no começo, sabe? Quando você tira a atenção dessa galera super representada, que sempre se viu, é o que a Thaís falou, tipo, levantou
levantou parece que levantou uma multidão, porque agora todos os super-heróis são viados. Meu, e é por isso que eu torço para o Finn e o Paul serem um casal. Exatamente por isso. Nem vi o filme da Chipo. Não, chipo demais. Chipo muito. Torço para ser canon. Porque é exatamente isso. E a coisa mais maravilhosa, assim, desse Star Wars todo, aliás, e isso é estendível para Rey, é que Paul, ele é um personagem, ele é tipo um aviador, ele é um cara mofadão e tal, bonitão, todo estiloso, mas ele não é um machão. Ele não é tipo o Han Solo era, que era tipo, a menininha fala que me ama, Senta aí, né? Tô ligado, eu sei que você me ama. Não, ele é tipo um fofo, ele deu a jaqueta dele pro cara. Ele não precisa ser machão. Ele é um tipo de masculinidade que não é essa masculinidade ostensiva do musculão, machão, sou muito macho porque quero pegar aquela menininha. Não. Ele é um cara. E o Finn também tem isso. Ele tem no filme tem algumas falas que ele fica. Ele tem uma coisa um pouco dúbia com a Rey, né? De tipo, mas você me acha bonito? Não sei o quê. E aí. E isso não é de um jeito também que é ostensivo, que é super masculinidade e tal. E eu acho que seria muito legal. E espero que o J. Abrams ele esteja ouvindo isso e me ouça. Por favor, JJ. JJ, fortalece essa pras amigas. A gente percebe, né? Desde quando. Principalmente agora com essa onda de filmes de super-herói, a gente percebe que até hoje a gente não teve um filme forte com uma super-heroína, né? A gente teve recentemente agora o seriado da Supergirl, né? Tem também não Jessica chega Jones muito. também agora. Teve Jessica Jones, mas também são assim, coisas um pouquinho mais fechadas, né? Ainda não chega em filme, em longa-metragem. E aí você, quando vai olhar todo o histórico, mesmo lá atrás, quando você olha lá o Batman, o Retorno, né? De 92 e tal, até hoje, a gente não tem um grande filme com uma super-heroína. Vai ser a Mulher Maravilha que vai ter ano que vem. Vai ser, exatamente, vai ser a Mulher Maravilha em 2017, quer dizer, e a Marvel até agora não falou nada sobre filmes de super-heroína. Isso, e eu até ia comentar do caso da Marvel, né, que a gente tava citando. Você tem, por exemplo, Viúva Negra, né, que é a Scarlett Johansson, que é uma personagem fodona pra caramba, que bate nos caras, que não tem poder, sem poder, não tem poder e sai batendo e não tem medo, entendeu? Você podia explorar isso, poderia ter um filme só dela, imagino que, assim, não é possível que não tenha história pra trabalhar com ela, óbvio, a origem dela, a origem dela, etc, podia ter tido. O pior, assim, entra aí nessa questão de pares, né? Quase todo filme que ela aparece tentaram empurrar alguém pra ela. Sim. Por quê? Por quê? Isso me revolta demais. Nossa, eu fiquei muito revoltada. Então. Eu não assisti, eu ainda não assisti Guerra Civil, mas quando eu tava assistindo o anterior, que ela tem aquele trelelê com o Hulk, eu tava no cinema e eu ficava assim, eu não acredito. Não, para. Não, não pode ser. Você tá assistindo o Hobbit e aparece a menina, que você fica tipo, ela claramente está ali só pra ter, tipo, um parzinho romântico no filme. Você fica, cara, pra quê? Pra que vocês estão fazendo isso comigo? Eles chegam a arranhar um pouco essa parte da história dela, né? Tentam se aprofundar um pouco em algum dos Vingadores que mostram um pouco dessa origem dela, que mostra o quanto foi traumático, né? Ela teve que fazer uma cirurgia pra tirar o ovário, não sei o quê. Mas aí entra nesse outro ponto que é um negócio super complicado da mulher, que é aquela concepção que a sociedade criou de que se a mulher não pode ser mãe, ela é uma coisa horrorosa. Né? Exato, então. Mas o que eu digo assim, abre portas pra, se eles quisessem fazer um filme, um longa, falando justamente de todos esses, sabe, esses entraves que ela teve, como que ela se sentiu com isso e tal, explorar realmente essa imagem de uma forma um pouco mais consciente, eles teriam essa possibilidade, né? Principalmente agora que eles estão dando um banho na DC de coerência e tal, eles poderiam largar na frente em relação a isso. E a princípio, nesse ponto, a DC vai superar a Marvel, né? Sim. Eles vão lançar um filme de uma heroína. Agora, o que mais me impressiona é em pleno século XXI a gente olhar pra isso e ver que vai sair o primeiro filme de super-heroína em 2017. Teve uma Mulher Gato um tempo atrás. Não, mas quando que a gente vai ver, então, um filme de um super-herói gay, cara? Entendeu? Nossa, quando a gente vai ver isso? Bom, mas é um retrocesso. Bom, mas fica a dica, né, que, desde 98 até 2015, o número de mulheres dirigindo
estudo é exatamente o mesmo e é basicamente 10% de mulheres até menos, eu acho que é 7%. 7% de mulheres diretoras dos filmes, dos maiores filmes de Hollywood, gente. Isso é tipo, se você ainda expande pro resto da cadeia produtiva, pega outros profissionais do cinema, isso aumenta pra, sei lá, 13%, 15%. Tipo assim, são números absurdos, sabe? E isso, eu acho que isso influencia muito. Ter pouca mulher fazendo, ter pouca mulher escrevendo, ou então ter pouco cara negro escrevendo, ou ter pouca minoria fazendo as coisas, acaba tendo essa falta de coragem em inovar, ou em pegar caminhos que... não pegar o caminho seguro de sempre, sabe? E aí é sempre os mesmos caras brancos que estão aí há 30 anos na indústria e eles vão sempre fazer a mesma coisa, não adianta. Eles, a não ser que eles tomem porrada na cara, eles não vão mudar e eles não vão fazer diferente. Acho que passa por aí também. Passa. A gente não tá falando só de mercado hollywoodiano, né? A gente tá falando de mundo. Com certeza. Tipo, no aqui caso, no Brasil... Mas no caso, o Brasil, ele ainda tá na frente de Hollywood, porque tem várias diretoras brasileiras. Assim, se você falar assim, liste diretoras americanas, eu vou ter dificuldade. Vou listar uma, duas e não vou lembrar de tantas. Liste de diretoras brasileiras, tem várias atuantes e tal. Claro que daí aí você entra na questão, no Brasil não tem uma indústria que chega a uma grande massa, né? Então tem toda essa questão. Mas tem mais, mas mesmo assim é pouca, sabe assim, né? Você não pode dizer que a mulher tá dominando ou que ela tem uma igualdade aí, mesmo assim não dá pra dizer isso. Inclusive uma coisa interessante da gente pensar é que no decorrer da história do cinema, o que a gente via de cara fazendo, ele era diretor, produtor, ator, roteirista do filme, né? O cara fazia o combo lá e montava o filme inteiro dele. A gente não vê isso em mulher, né? A gente não vê a mulher fazendo. A gente tem lá uma Judy Foster que às vezes faz alguma coisa assim lá fora, mas é raríssimo você ver uma mulher que vai produzir, escrever, dirigir e atuar no filme. Sim. Tipo, ter o controle completo, né? E o alcance da Jodie ainda é curto, né? Ela não é um Ben Affleck, um George Clooney da vida, né? Ou pelo menos eles não dão essa banca pra ela, né? Exatamente. Perfeito, exatamente. Já que a gente tá falando desse tema especificamente, eu ia perguntar pra vocês, meninas, quem que se tem alguma personagem que vocês admiram ou que vocês viram quando eram ou crianças, ou sabe assim, que vocês falaram, nossa... você fez isso só pra chegar no momento Katniss. Não, nossa, eu percebi, nem pensei eu percebi, nisso. Daniel. Você quer trazer aqui de novo o assunto da Katniss, porque a gente está com um especialista em Katniss. Não, pior que não. Tava demorando. Pior que eu nem lembrei disso, sério mesmo. Eu queria saber, assim, mais justamente pra ver o que vocês têm a dizer mesmo a respeito, assim. Se foi só a Rey mesmo e tal. Katniss. Eu acho que, pra mim, assim, uma das primeiras personagens que me representaram de alguma forma foi a Hermione do Harry Potter. Eu acho que foi isso pra várias meninas, porque ela tinha uma coisa que eu gostava muito, que era a questão da inteligência. Ela não era o interesse amoroso de ninguém, então ela não tava ali só pra servir um propósito de romance. Ela era a pessoa mais esperta, mais cabeça, mais tudo, assim. Então eu me identificava muito com ela, não tipo porque eu achava que eu era muito inteligente, mas porque ela era mais do que as outras protagonistas, assim. Mas ao longo da minha vida eu senti muita falta, não acho que essa falta tenha sido suprida ainda, de ter visto, tanto no cinema, quanto na literatura, quanto na TV, quanto em todos os lugares, essa representação da mulher gorda. Isso pra mim fez uma diferença na minha vida tremenda, tanto que chegamos onde estamos hoje, não é? Escrevendo a respeito, porque eu acho que existe uma defasagem muito grande nisso por causa dos padrões de beleza que são impostos pra todo mundo, assim. Então, o fato de eu nunca ter tido esse espelho nas coisas que eu consumia fez com que eu tentasse me adequar aos padrõezinhos impostos pelas coisas que eu tava consumindo. Fez com que eu tentasse me diminuir pra caber dentro dos padrões hollywoodianos de beleza, dos padrões Globo de beleza, quando na verdade demorei anos da minha vida pra entender que existe mais de uma forma de ser bonita, né? Então eu acho que isso é uma defasagem ainda que precisa, que é uma minoria que precisa começar a ser mais bem representada fora de, tipo, filmes de comédia, padrões, fora... né? Exato. Estereótipos. Exato. Não padrões, né? Estereótipos. É uma minoria mega estereotipada. Você falou da Hermione, eu lembrei daquele post que eu publiquei no Facebook recentemente, de que a Emma Watson coloca que se a saga se chamasse Hermione, no terceiro livro ela já teria matado o Voldemort e no último ela estaria virando ministra da magia. Fato. Realidade.
realidade. Não, por isso não que o Harry Potter é o protagonista, pra ter 7 livros. Pra render, né? Pra produtora ganhar mais. Caramba, que pergunta difícil. É muito bom isso. Eu tô pensando até agora. Tô tentando pensar nisso até agora. A gente teve uma personagem muito marcante recentemente, que foi a Furiosa, né? Lá do Mad Max, né? Que eu acho que ela também foi uma que ergueu essa bandeira. Tudo bem, a gente pode até lembrar da Ripley, que era uma personagem forte e tal, mas eu acho que no meio dessa muvuca, né? Que tava se criando, falando sobre minoria e não sei o quê, a Furiosa veio com uma bandeira, foi lá em cima, botou ela no chão e falou, ó, aqui quem manda sou eu, né? E do filme mais masculino de todos, né? Exato, era isso que eu ia falar, e ela veio com isso por isso, né? Porque era um filme, era um filme de testosterona aquilo lá, entendeu? Com certeza. A série inteira, né? A série inteira. E de repente, na refilmagem, vamos trazer de novo aquele personagem que tem a conexão com o carro, que é o lobo solitário, que é o garanhão, que é o sábio, que é tal. Num filme que vão trazer de novo, sabe, com todos os efeitos especiais possíveis. E aí as pessoas babando por uma cena com aquele cara ali. Ele aparece 10 minutos, sabe? Pois é, uma cena, e mal fala, né? E uma cena com ela com aquele poder dela. É até icônico, né? Tipo, icônico. Ela fala muito mais. Então, tipo, é dar voz para as mulheres. Foi muito que o próprio George Miller fez a esposa dele, né? Achei que você ia falar do Baby. Não. Ele, tipo, voz. Ele colocou. Caralho. Ele colocou a esposa dele, né? Esqueci o nome dela, que ganhou o Oscar, né? De montagem. Ele colocou, assim, ela muito à frente, né? Do tipo, a voz tem que ser dela, ela vai fazer a montagem do filme e tudo mais. E daí eu tava pensando nisso, assim, existe uma preocupação com a presença da mulher, tá um pouco maior. E aí eu tava lembrando, por exemplo, nesse último Capitão América, né? Que reuniu um monte de gente lá da Marvel, eu vi muita gente comentando, assim, pessoas que, né, que não discutem tanto cinema, falando assim, nossa, eu reparei que tem muito personagem negro, né, no filme. E, de fato, tem. Só que você repara que eles não são os grandes protagonistas, né? O Pantera Negra vai ser o primeiro que vai ter um filme só dele e tudo mais, que apareceu só agora. Então, assim, parece que a gente tá discutindo isso, a gente fala assim, beleza, tá rolando debate, tá rolando mais representatividade, mas parece que nunca é o bastante, né? E vai demorar muito pra dizer que existe algum tipo de igualdade, porque tem sempre aquela coisa, não, mas aqui tem muito estereótipo, né? Não, mas sabe assim, a mulher gorda só tem lá no filme de comédia e ela tá dançando pra todo mundo dar risada. Sabe assim, tipo, tem aqui, mas não é o suficiente porque você tá fazendo isso. Tá colocando uma mulher de protagonista nesse filme, mas era pra ser uma japonesa ou asiática. Então sempre tem falha, né? E que demora até você compensar todos os anos de opressão, né? Essa que é a questão. Tipo, se a gente fosse fazer, por exemplo, tipo, ok, então a partir de agora só faz filme em que as minorias estejam representadas. Cara, ia demorar séculos pra dar conta de fazer pelo menos, tipo, um filme pra se igualar a todos os filmes em que elas não são representadas. Tipo, essa conta nunca vai fechar. Não, eu também concordo, concordo. Pick up what you can and run. Furiosa has got a fierce mission, betraying the warlord, and the cargo is human and female. Furiosa saw what they were going through and she took them away. They belong to a man who hurt her incredibly, and she's just had enough. She's gonna take what matters to him the most. Você tem de um lado as pessoas que ficam falando dessa falta e você tem do outro lado as pessoas que ficam reclamando da mudança em si, né? A gente tem aqui um episódio épico dentro do Cinemação de um texto que o Daniel escreveu falando o Tocha Humana vai ser negro, e daí? Quando a gente ainda achava que o filme ia ser bom, né? Quando a gente achava que o filme ia ser bom, exatamente. Faz tempo, hein? Foi engraçado essa época, né? Mas o Daniel escreveu um texto, tipo, colocando, assim, os pontos de que não importava aquilo ali. Inclusive, tratava-se de uma família moderna, né? Uma família falando sobre adoção e não sei o que e tal. E aí o Dani levantou esses pontos e a gente foi bombardeado falando sobre a origem do personagem, que tinha que ser branco, porque nos quadrinhos ele era branco. Tinha gente que reclamava porque não entendia a ironia do texto do Daniel. Tinha gente que, né? Teve de tudo. Não, ironia não entra nem em questão, porque daqui a pouco
ter que criar alguma coisa, tem negrito, tem itálico, vai ter que criar o ironito para as pessoas que está sendo irônico. Mas de fato, todo tipo de mudança tem sempre gente que eu não entendo isso, o que incomoda tanto, assim. E eles sempre buscam outros motivos, ninguém vai admitir, falar, não, eu acho que não tem mesmo que ter personagem asiático, nem negro, e nem muita mulher por aí, né? O engraçado dessas pessoas, quando elas... Os argumentos, né? Pra falar, não pode ter tocha negro, não pode ter 007 negro. Geralmente os argumentos são sempre apelo à tradição, né? Ah, não, porque sempre foi branco. Ah, não, porque, veja bem, aqui desde a edição número 1 do quadrinho que eu tenho lá em casa, eu nunca folheei, ele era branco, então tem que ser. Tipo, não tem que ser. Absolutamente nada tem que ser do jeito que você quer. Bom, vamos começar aí. Próximo passo. Se for, há um tempo atrás, mulher era queimada lá porque achavam que era bruxa e tinha que queimar, né? Pô, sabe? As coisas evoluem, né? Se o argumento for esse de tipo apelo à tradição, então, gente, vamos jogar fora toda essa tecnologia, ok? Vamos todo mundo voltar a viver, todo mundo na floresta, fazendo dancinha da chuva, pelado e colhendo coisa do mato. Fazendo fogueirinha, já que seja um apelo tão grande à tradição. Fazendo fogueira com pedrinha. Quero ver. Exato. Quero ver quem dura. Vamos ver quem dura mais de 10 minutos. Exato. Pra que a gente vai avançar no tempo? Pra que a gente vai ficar moderno, não é mesmo? Você gosta tanto de tradição? Então volta lá. É isso. Agora sim, a gente tava falando aqui de uma personagem, né, em si, de que vocês poderiam citar, mas eu acho que a gente pode partir também um pouco pra alguns filmes, né? Vocês têm algum filme que vocês assistiram recentemente e tal, que vocês olham pra esse filme e vocês falam, cara, olha aí, esse filme tem um discurso que me traz muita coisa legal, sabe? Me impressiona e tal. Você tem alguma coisa assim? Não um filme, mas uma série que eu gosto muito. Eu assisto mais séries do que filmes, na verdade. Mas uma série que me impressionou muito nesse sentido de discurso, eu terminei de assistir Buffy hoje. Eu tô assistindo já faz alguns meses Buffy The Vampire Slayer, que é uma série relativamente velha, né? Ela começou em 97. Eu achei engraçado porque tô muito acostumada a ver séries mais antigas, assim. Acho que a série mais antiga que eu tinha visto foi tipo Smallville, que era tipo ainda dos anos 2000, né? Mas quando eu comecei a assistir Buffy, o que me surpreendeu é porque lá, isso 20 anos atrás, muito antes da maior parte dos movimentos mais fortes terem surgido, existe, apesar de ainda faltar uma certa representatividade em vários níveis, Buffy traz uma discussão sobre feminismo, empoderamento, sobre homossexualidade também, então tem discussões que eu não tava esperando pra uma série tão antiga, e eu fiquei, tipo, positivamente surpresa, assim, do quanto essa representatividade já era forte, principalmente pelo lado da mulher do feminismo, dentro de uma série que surgiu 20 anos atrás. E como deve ter feito diferença pra quem viu aquilo na época, né? Porque era uma personagem totalmente bereza, assim, e, não preciso de caras pra nada, pelo contrário, ela que salva a maioria dos caras. Então é uma mensagem forte, assim. Eu não terminei ainda, e na verdade eu tô fazendo uma meia-culpa, eu já devia ter visto inteiro há muito tempo atrás e não vi, mas tô vendo agora o Sense8 e tô achando absolutamente fenomenal nesse sentido, assim, não só de ter, mesmo assim, cumprir o requisito, ter uma pessoa da Europa, uma pessoa da América, uma pessoa da África, uma pessoa... Além disso, um pouco além disso, eu acho que tem a coisa de ser uma história que ela... Não sei, né? Eu não sei qual o tipo de referência as Wachowski pegaram, mas me parece, assim, muito inovadora, muito criativa. A maneira como se dá a narrativa, assim, é muito legal, de uma criatividade, assim, e de... Eu nunca tinha visto nada parecido, assim, sinceramente. As transições entre dois personagens que estão cada um em um lado do mundo, e aí eles estão juntos, porque, enfim, eles são a mesma pessoa. Aí as transições, assim, tão naturais, e de não ser algo que você tenta minimamente mistificar, ou de deixar uma coisa meio... Você não tenta explicar, eles só estão eles estão em dois lugares ao mesmo tempo, sabe? De ser tão simples. Eu acho isso de uma criatividade absurda, assim, apesar de ser muito simples. E óbvio que eu vou ter que pagar, né? Vou ter que pagar o pedágio da fã. Cara, a Rey, eu não consigo expressar em palavras, não só a Rey, o novo Star Wars inteiro, o quão aquele filme me deixou feliz por tudo, assim, por ter abandonado a Princesa Leia, ponto número 1, e ter transformado
relacionado à princesa em geral, cara, isso já me emociona de um jeito surreal. Tipo assim, de ver uma personagem que foi de escrava do Jabba a general dona da porra toda, sabe? Isso eu já achei uma puta evolução, assim. A Rey é fora de série. Ela não é sexualizada. Ela é uma personagem feminina com características femininas. Ou enfim, o que são características femininas? Ela é uma mina como outra qualquer. Ela não é fofinha, ela não é emocional, nada disso que é socialmente considerado. Né? Ela é uma pessoa como outra qualquer, assim como qualquer outra mulher. Ela não é o que é socialmente esperado de uma mulher. Ela simplesmente é ela. E, nossa, eu saí assim do cinema e toda vez que eu falo dela, sinceramente, eu me arrepio, porque isso... Quando vocês fizeram a pergunta da sua infância, da adolescência, coisas que não tem, eu não consigo lembrar. O máximo que eu consigo lembrar, sei lá, são as Spice Girls, sabe assim? Que tinha uma de cada perfil, né? Isso, tipo, uma era esportista, exato. Outra... no caso, eu era esportista, admito. Mas sabe, eu olho pra trás e eu não vejo nenhuma referência. Eu não consigo lembrar de cabeça, assim, sabe assim, de pegar de sopetão e falar, não, a fulana de tal. Eu só fui conhecer a personagens femininas fodas do cinema muito tarde. Quando eu era criança, adolescente, eu não tinha referência, não tinha nenhuma. E ver, não só a Rey também, né, a Furiosa também é fora de série. E tem gente até que pode chegar e falar assim, tá, mas a Leia era princesa, ela já tinha um poder ali e tal. E ela também, ela não é tão fragilizada, né, no filme. Não é, eu acho que passa exatamente por isso, assim, é justamente a questão, tipo, você tira um título que ele é puramente feminino, né, essa coisa da princesa, de ser uma coisa frágil, de ser uma coisa, um título nobre ali e tal, sabe, uma coisa até meio intocável e tal, e você coloca ela na posição de general, que é um cargo, sabe, mais né? Um conquistado, tático, sabe? Uma coisa assim que não envolve, não é uma questão só de linha familiar e ela ser uma princesa ou não ser princesa. É uma questão de ela ser boa naquilo e ela ter tomado posse pela competência dela mesmo, né? Então eu acho que envolve tudo isso. A Leia, ela é um caso assim, porque ela começou, pelo menos assim, no primeiro Star Wars, dá pra gente meio que traçar a história da Leia na primeira trilogia e ver como assim, no primeiro filme, ela tá cumprindo um papel um pouco de a mulher insurgente. Ela é uma princesa, apesar de princesa, ela quer estar na luta, ela quer ajudar, ela não sabe assim, apesar dela ter sido salva, eles resgatam ela e ela começa a dar ordem e tal, e começa já a brigar com o Han Solo. Isso é legal, isso é muito legal. Só que conforme foram passando, né, os filmes da trilogia, ela foi perdendo essa capacidade de ser diferente, sabe? Acabou que ela virou o par romântico do Han, e daí no fim, no terceiro filme, que na verdade é o sexto, mas enfim, ela tem aquela coisa, gente, aquilo é absolutamente sem motivo. Quer dizer, o motivo daquilo eles precisavam de um motivo pra ir buscar o Han, salvar o Han do Jabba. É só isso. E qual que é o motivo pra salvar o Han do Jabba? Botar uma princesa pra você salvar. Tipo, exato. Tipo assim, ela dá uma decaída, assim, o personagem, no decorrer da trilogia, que é muito triste. E eu achei muito justo terem reerguido ela, assim. Eu achei isso muito legal. Inclusive o conflito, né? Quer dizer, ela, tá bom, ela descobre que ela é irmã e tal, mas ela nunca teve ali uma discussão com o pai dela, né? Nunca existiu esse discurso dela do porquê que aconteceu aquilo. A coisa foi tão focada ali no Luke, nele ser o escolhido, poderoso e tal, e ela acabou sendo deixada de lado. E como será que ela também não se sentiu com aquilo, né? Quer dizer, ficou tão em segundo plano que não exploraram nem isso. É verdade, não tinha pensado nessa questão. É verdade, faz sentido. E eu acho que se continuar, e óbvio que vai continuar, e espero que continue cada vez mais forte, com essa preocupação com mais representatividade e protagonistas que incluem uma diversidade maior de pessoas, é muito interessante a gente pensar no desdobramento que isso vai causar, né? Sim. Você vai ter muito mais, só de você dar mais, não seria autonomia, mas porque acho que a representatividade ajuda na autoestima mesmo, né, das pessoas. Com certeza. Ao ter
uma geração nova de mulheres com mais autoestima, de negros com mais autoestima, né? Enfim, de gays com mais autoestima, muito provavelmente você vai ter uma geração total com mais autoestima. Sim. Que vai gerar, muito provavelmente vai ter uma produção mais intensa, vai conseguir fazer filmes mais criativos, vai, sabe assim, pensa numa geração daqui a 30, 40 anos, essa galera vai estar fazendo filme, vai estar atuando nas empresas, vai estar, né, gerindo, enfim, fazendo as coisas. Hello, my name is Sasheen Littlefeather. I'm Apache and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening, and he has asked me to tell you in a very long speech, which I cannot share with you presently because of time, but I will be glad to share with the press afterwards, that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry. Excuse me. Eu acho que esse é o raciocínio correto, acho que é por aí mesmo. A única coisa que dói, assim, é esse processo ser uma coisa tão devagar, sabe? Sim. Porque, olha, a gente se reuniu aqui para conversar sobre isso e a gente fala muito sobre essa questão da representatividade da mulher e fala sobre, né, justamente o preconceito que o homem exerceu durante muitos anos e tal. Aqui a gente tá falando basicamente do problema entre gêneros, né? A gente tá falando do homem e da mulher. E mesmo assim, a mulher ainda sofre com essa falta de oportunidade, sofre com um salário menor no mercado, sabe? E a gente não tá falando ainda de negros, de cegos, de gordos, a gente não tá falando desse pessoal ainda. Como eu falei, a gente vai ver em 2017 um filme, sabe, de uma protagonista super-heroína da DC, a primeira de tantos e tantos anos de filmes de super-herói. Quando é que a gente vai ver um super-herói gay, super-herói transgênero, um outro super-herói? A gente tá começando, engatinhando nisso agora. Então o que eu sinto, assim, a minha maior frustração é isso, é a gente entender que é importante ter essa representatividade, mas ver como as coisas caminham a passos de tartaruga, assim, a gente não sabe, e olha que a gente tá aqui, que somos todos pessoas novas, né, lá na faixa ali dos seus 25, 30 anos, e a gente não sabe se na nossa geração a gente vai conseguir ver isso, sabe, maduro, isso uma coisa sóbria, sabe, uma coisa, tipo, que as pessoas tenham consciência. Vou dar alguma dica aqui pro pessoal. A gente citou já ele aqui, mas eu vou citar de novo. O Ivan Mizanzuki fez um podcast fantástico do Projeto Humanos falando sobre os muçulmanos. E tá lindo, o projeto tá lindo. Ele traz desde a perspectiva de um muçulmano da parte religiosa até, sabe, os muçulmanos radicais e o terrorismo e não sei o que, ele traz toda essa visão. E a gente vê ali também embutido isso, o preconceito contra a pessoa que é muçulmana, o preconceito contra a pessoa que é budista, o preconceito, a gente nem entrou na parte de religião aqui, entendeu? Então a gente tá falando de uma coisa que ela é tão grave, ela é tão pesada na nossa sociedade, e a gente ainda tá discutindo a representação da mulher dentro do cinema ou dentro do mercado de trabalho e tal, que é uma coisa, básica. Quem ainda tá discutindo que a mulher é menos capaz do que o homem, entendeu? Isso pra mim é tão retrógrado, tão, sabe, a gente parece que não... A gente ainda precisa discutir isso, ainda precisa discutir isso. Eu até, não sei se a gente vai finalizar, Rafa, não sei como que tá, mas eu até finalizaria a minha participação nesse podcast com uma espécie de conclusão, assim, né? E mais uma mensagem, principalmente para as pessoas que reclamam e falam assim, mas é muito mimimi, aí agora, né, agora todo mundo é gay, agora todos os super-heróis são negros, sei lá, alguém que faz algum tipo de reclamação nesse sentido, caiu naquela coisa do se colocar no lugar do outro, né? Imagine se você, né, se você é branco, imagine se você fosse negro. Se você é homem, imagine se você fosse mulher. Se você é rico, imagine se você fosse pobre. Mas a pessoa pensar... se colocar no lugar do outro é uma dificuldade. Então, mas assim, se você tentar...
tentar, pelo menos tentar fazer isso, talvez você compreenda melhor por que essas pessoas querem se ver no cinema, querem se ver na literatura, querem se ver na série de TV preferida delas, entendeu? Acho que sim, da minha parte, acho que é muito isso, sabe? A raiz de tudo tá nisso, de você olhar pras pessoas e falar, peraí, sabe? E se eu tivesse nascido negro, pobre e gay, sabe? Quanto eu sofreria e o quanto a gente pode tentar fazer com que a sociedade faça com que essas pessoas não sofram, entendeu? É meio que isso. Thaís, você com a sua visão social, né? Você acredita numa evolução a curto prazo dessa visão que o ser humano ainda tem com os seus semelhantes? Cara, eu, pessoalmente, eu tendo a ser, assim, muito pessimista com tudo. Mas nesse caso específico, eu aprendi a duvidar do ser humano, entendeu? Mas nesse caso específico, eu tenho visto, assim, meu irmão, que é coisa, assim, de 5 anos mais novo que eu, e irmãos de amigos, assim, galera que tá, assim, na faixa dos 10 aos 20 anos. Essa molecada, ela já tá tão armada pra discutir esse tipo de coisa e já tá tão atinada pra isso e tá tão na nossa frente, assim, acho que se a gente quiser um bom exemplo disso, é só ver os que os secundaristas estão fazendo no Brasil inteiro, né? Essa molecada tem o quê? 16 anos e eles estão ocupando a Alesp, sabe? A Alerj. Então, eu acho, pelo menos assim, o que eu tenho conseguido ver da geração que tá vindo, e mesmo assim, gente menor, assim, de ver filhos de amigos, eu acho que essa criançada, essa molecada que tá vindo, eles estão muito mais armados que a gente, eles são muito mais rápidos que a gente, e assim, falar a gente, parece que a gente é um bando de dinossauro, mas do que a nossa geração, pelo menos, eles já estão, assim, acostumados com a agilidade Twitter, Facebook, internet, então, eles já estão funcionando, me parece que eles estão funcionando numa chave muito mais rápida, numa chave de aceitar o diferente, pelo menos assim, com um pouquinho mais de facilidade. Não digo assim que vamos dizer assim, daqui 10, 15 anos já vai estar tudo diferente. Mas eu acho que a tendência, pelo menos assim, pelo que eu tô vendo das gerações que estão vindo, eu acho que a gente pode pelo menos esperar coisas um pouquinho melhores, assim. Nem que seja só um pouquinho. Quem dera a gente conseguir ver isso. Não, mas eu acho que também essa representatividade na mídia, ela vai ser tanto causa quanto consequência dessa nova geração. Com certeza. Acho que isso é importante também da gente pensar. Com certeza. Qual que é a sua visão sobre isso, Larissa? Eu concordo com a Thais, que eu acho que essa geração tá muito mais armada, assim, pelo menos é que é aquilo, né? O que eu convivo com por exemplo, com os adolescentes que eu dou aula, percebo que a vasta maioria já tem uma mente um pouco mais aberta, e os que não tem, você percebe aquele repetir discurso que eu ouvi em casa, sabe? Mas eu acho que já tá se formando aí uma geração que tá um pouco mais preparada pra combater essas coisas, e eu acho que é uma coisa que vai acontecer gradualmente, infelizmente, de uma maneira mais lenta do que a gente gostaria, né? Mas se a gente parar pra pensar, eu acho que a gente agora, nesse momento, a gente tá fazendo a nossa parte, que é discutir isso, que é levar essa discussão pra outras pessoas, e essas discussões irem se perpetuando, e de uma forma ou de outra, esperemos que ajude a mudar a cabeça das pessoas também, e aí os nossos filhos vão ter uma cabeça diferente, os filhos deles uma cabeça diferente. Então, eu não sei se a gente vai ver um reflexo disso, de repente, sei lá, em 15, 20 anos, mas talvez daqui a 1 ou 2 gerações a gente possa começar a pensar num mundo um pouco mais livre de preconceitos. Eu gosto de acreditar nisso, assim, de que vai chegar um ponto em que a gente vai ter atingido uma certa justiça e igualdade, assim, pra todo mundo, e apesar de ser lento, eu acredito que a gente possa chegar lá se todo mundo fizer alguma coisinha, né, pra ajudar um pouquinho no caminho. Então, estamos fazendo a nossa, né? E bora fazendo mais. Você, como autora e lançando agora um livro e tal, você tem essa, vamos dizer, essa missão, podemos até dizer oculta, ou se não for oculta, se for inconsciente ou até consciente, né, de tentar perpetuar uma visão diferente para que as outras pessoas também se sintam representadas ali. Você teve essa visão na hora que você estava ali produzindo o seu conteúdo? No começo não, viu, Rafa? Porque
acho que no começo eu queria muito trazer eu queria escrever uma coisa que representasse quem eu era, assim, porque chega uma hora que você cansa de só ver coisas que não servem pro seu tamanho, sabe? E eu não digo isso no sentido literal de, tipo, ir numa loja comprar roupa, mas no sentido de você ver, e eu principalmente que leio muito, de consumir aqueles romances pra jovens adultos, em que todas as meninas são inseguras e que elas perpetuam um sentimento de insegurança e perpetuam um monte de mensagens ruins que eu acho que precisam ser corrigidas. E quando eu escrevi, eu só queria colocar uma coisa diferente pra mim, assim. Mas conforme eu fui lendo e fui realmente considerando publicar e correr atrás disso, e principalmente quando eu comecei a ter leitoras beta, eu tive um grupo de amigas que leu pra mim, foi que eu percebi o impacto que um único elemento que te represente pode ter, sabe? Então, e depois que eu parei pra pensar nisso, eu percebi o quanto o meu trabalho pode fazer diferença, assim. Eu, sei lá, pode parecer meio prepotente, assim, achar que eu não vou mudar o mundo, mas eu acho que talvez eu consiga mudar a cabeça de uma pessoa, sabe? Talvez tenha uma pessoa que vai ler aquilo, que precisa ler aquilo, e aquela uma pessoa vai contar pra uma pessoa, e de uma em uma você faz uma diferença, assim. Então hoje eu enxergo que eu tenho uma responsabilidade sim com a mensagem que eu passo, eu tenho uma responsabilidade sim de usar o meio que eu tenho, de usar a oportunidade que eu tô tendo pra fazer diferença, isso tentando representar e tentando também levantar discussões diferenciadas, assim, o que significa que não é só escrever um romance, é escrever um romance, mas também convidar as pessoas a pensarem sobre alguma coisa naquilo, mesmo que de maneira inconsciente. Então acho que a gente tem uma responsabilidade com a mensagem que a gente passa pros outros, sabe? Porque a gente não sabe quem que tá ouvindo, você não sabe o que a pessoa vai fazer com aquilo. Então é importante você tentar passar a mensagem certa. Acho que é aqui a nossa missão também dentro do Cinemação, né, Dan? Sim, acho que no final das contas era essa a ideia mesmo desse podcast, de conseguir passar alguma mensagem mais importante, que eu acho que o cinema é algo, tipo, muito mais importante do que simplesmente ir pra sala escura, comer pipoca e voltar pra casa dando risada. Ela é também isso, né? Também, né? Ela é as duas coisas. Vai muito além, né? Exatamente. É isso e muito mais, aliás. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 179, mais uma vez um papo sensacional, aquele papo que a gente acha que vai ir para um lado, vai pro outro e tal, né? É muito bacana. Mudando. Mas é a melhor coisa, é a melhor coisa. Não tem roteiro. Não tem roteiro. A vida sem script. Exatamente. Aqui a gente sempre faz assim, todos os nossos podcasts a gente só coloca assim, quando é filme técnico, só coloca a ficha técnica, uma sinopse e tal, e depois a gente deixa correr solto, né? O papo flui legal assim. Então eu queria agradecer, né, a presença aqui da Thaís, da Larissa. As duas já participaram aqui do nosso podcast. A Larissa com várias participações e tal, principalmente em toda a série de Jogos Vorazes e tal. Então, inclusive a última participação dela aqui foi no último episódio de Jogos Vorazes, né? O último filme. Já. Exatamente. A Thaís também participou, né? Como eu falei aqui no Perdido em Marte. A gente conversou sobre o filme, porque a Thaís gosta também dessa veia científica, né, Thaís? Ficção. Gosto tanto que chamei de projeto de pesquisa. É isso aí. Então eu tenho que agradecer a presença de vocês duas. Muito obrigado e pedir para que vocês deixem. Vamos começar aqui com a Thaís, né, Thaís? Quais são os meios de contato para quem quiser ir lá e mandar uma mensagem para você? Thaís, sua participação foi demais no podcast. Até parece. Bom, quem quiser entrar em contato comigo, acho que o jeito mais fácil é o Twitter. Meu Twitter é @cianeta, com TH. Legal. E a Larissa é aquela web celebridade, né, já Larissa? vai passar, então, né? Vamos lá. Super, calma aí. 15 minutos pra Larissa agora passar todas as...
Olha, considerando que vocês já fizeram o meu merchandising gratuito do livro que nem foi lançado ainda, eu vou apenas simplificar o meu jabá, dizendo: joguem Larissa Siriani no Google e deixem que ele faça o resto do trabalho pra vocês. Abraço. Muito bom. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. A gente adorou, foi um papo super legal. E obrigado, né, por disponibilizar o tempo de vocês, por vir aqui conversar com a gente e deixar essa mensagem, né, de reflexão e tal que a gente deixou durante a gravação desse podcast. Foi um papo muito importante que sem dúvida a gente vai continuar fazendo, e eu queria realmente agradecer a presença de vocês aqui. Imagina, eu que agradeço. É sempre muito divertido. Que bom, valeu. Brigadão, Larissa. Brigadão, Thaís. E brigadão, Rafa. E até semana que vem. O podcast Animação número 179 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.